Boa noite a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Missão Josué, que dessa vez terá como tema Juventude, Vocação e Missões. Mas antes, se vocês não nos seguem nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Siga lá as nossas redes sociais para que vocês possam se inteirar sobre a nossa programação. Nós temos programação toda semana para que você possa acompanhar. Se você gostar, compartilhe com seus amigos para que a gente possa expandir esse trabalho e seja algo realmente que impacte outras vidas. Bom, mas como eu dizia, o nosso tema de hoje é juventude, vocação e missões. E quando a gente fala em vocação, geralmente a gente pensa em jovem, porque são justamente eles que estão no processo de busca, estão no processo de entender melhor qual o seu papel, né, no mundo, no reino de Deus, na igreja. E eu separei um versículo para que a gente possa embasar essa nossa conversa, que está em 2 Timóteo 1:9, que eu gostaria de compartilhar e ler com vocês. Sofre comigo pelo Evangelho, ajudado pela força de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude de sua própria vontade e graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes de todos os séculos. E aqui nós entendemos por vocação aquilo que nós fomos chamados para fazer, chamados pelo Senhor, aquilo que nós fomos capacitados por Ele para fazer. Então, a gente percebe aqui que Deus, Ele dá forças para todo aquele que decide seguir a sua vocação, para todo aquele que se dispõe. É Ele que nos capacita. Pela sua misericórdia, pelo seu amor, não porque nós merecemos, certo? Mas porque Ele é bondoso, Ele nos ajuda se nós nos voltarmos para essa nossa vocação. Mas sem mais delongas, eu quero, na verdade, apresentar os nossos convidados, porque para falar sobre esse tema, nós convidamos algumas pessoas para que a gente possa desvendar um pouquinho mais sobre esse tema aí. Eles são amigos da missão, já tiveram oportunidade de participar conosco em algumas viagens. Então, eu gostaria de pedir agora que eles se apresentassem, né, falassem um pouco de quem eles são, de onde eles são, a idade, se eles são casados ou não, se quando eles participaram da missão, né, para onde eles foram, e uma experiência marcante que eles tiveram. Eu queria começar, então, pela Esther. Pode ser? Sim, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Esther Brandão, sou do Rio, estou aqui em Nilópolis, de quarentena, como todo mundo. É um prazer estar aqui. A Missão Josué marcou o início da minha vida missional, lá em 2005. Vou ter que falar a minha idade também, né, Rafa? Então, aí é com você. Eu tenho 29, esse ano chega aos 30, né? Todo mundo que nasceu em 90 está sofrendo um pouco. E aí, em 2005, eu fui a uma viagem missionária com a Missão Josué para o Chile. A gente foi em Santiago, em Rancagua. E foi uma experiência que mudou a minha vida, porque eu lembro claramente que a gente foi passar um mês, na primeira semana e meia de viagem, a gente saía para fazer evangelismo e eu não sentia muitas coisas acontecendo. Eu era uma adolescente. E eu lembro que eu fui conversar com uma amiga minha que estava junto e depois se tornou minha discipuladora. E ela falou comigo: Esther, você já foi sincera com Deus? E eu falei assim: como assim ser sincera, né? Ninguém nunca tinha me dito que eu tinha que ser sincera com Deus, né? Deus era um cara que ficava meio distante.
eu sempre senti esse impulso e esse desejo por missões, e por isso que fui na viagem ao Chile, eu sabia que eu tinha que estar lá. E só que eu não via muitas coisas acontecendo, eu participava, me envolvia com as coisas, e aí essa minha amiga falou: Esther, você precisa ser sincera com Deus para que ele possa se mover através de você. E eu lembro que foi nessa viagem que um dia eu peguei a minha bibliazinha, sentei no jardim, lá no seminário em Santiago, e eu fui sincera com Deus pela primeira vez. Eu falei assim, falei coisas que estavam no meu coração, e foi a primeira vez que eu senti o meu coração queimar. E depois eu entendi que aquilo era o Espírito Santo. E já naquela semana a gente continuou falando de Jesus, e eu consegui abordar algumas pessoas. Eu lembro que teve um senhor chamado João que aceitou a Jesus naquela semana. E eu entendi a importância do Espírito Santo na missão, né? A gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco, sobre o que é missão, vocação, enfim. Mas eu devo muito à Missão Josué, porque aos 15 anos, hoje quase 15 anos depois, não, já fez 15 anos, né? Foi em janeiro. 15 anos depois, a minha vida foi moldada pelo que Deus me chamou para fazer, e só foi possível não por mim, mas pela misericórdia dele e através do Espírito Santo. Essa é a minha trajetória. Sou professora de educação infantil bilíngue, sou professora de inglês, sou casada com o Tiago, já há quase 7 anos. Conheço o pessoal aí da Missão Josué já há muitos anos, fiz bons amigos e irmãos para a vida toda. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Esther. Muito obrigada pela sua participação. Em seguida, eu queria falar com o Joyce, nosso amigo chileno. E aí, Joyce, fala um pouquinho mais sobre você para a gente. Tudo bom? Meu nome é Joyce. Como falou Rafa, sou chileno. E posso falar que hoje em dia estou morando aqui no Brasil. Já são 7 anos. E casado com Jason, minha esposa. E, em relação ao processo, eu conheci a Missão Josué justamente por Jason. Jason participou lá na minha igreja, né? Ela ficou fazendo missões. Eu conheci ela no último dia, então a gente só se conheceu lá em missões. Mas eu falo assim, Missão Josué para mim mudou muito minha vida, literalmente, mudou tudo. Hoje em dia estou aqui no Brasil, e eu sou pastor, eu fui consagrado no Chile, logo vim para o Brasil, eu passei por um seminário batista, né? E passei meu seminário, fiz meu seminário. Hoje em dia sou pastor batista, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Piraí, com o pastor Paulo. Sou pastor conselheiro também da Juva Surf, que é a Juventude Batista Sul-Fluminense, e segundo secretário da Ordem de Pastores de nossa associação. Então tem sido um processo de atender o chamado, de um processo muito, muito especial para a minha vida. Eu falo assim que atender o chamado de Deus é muito bom, mas também muito ruim, porque você larga realmente sua dependência em las coisas materiais, e agora você depende de Deus. Então, nesse processo, Deus tem sido muito bom. Eu até tenho algumas questões que eu tive que resolver aqui no Brasil. Sou engenheiro civil. Hoje em dia, logo de muita luta aqui no Brasil, consegui meu CREA e todo esse processo. Porque ser estrangeiro, eu falo assim, é difícil, especialmente no Brasil, na burocracia que tem. Então, se você não tem um chamado de parte de Deus, meu Deus, misericórdia. Então, agora, que marcou minha vida, Missão José foi a fazer missões no Chile e terminei casado, né? Então, Amém! marcou minha vida. Hoje em dia estamos servindo aqui no Brasil. Continuamos ligados também com a igreja no Chile. Então, a gente tem hoje em dia essa ligação entre Chile e Brasil, que tem sido uma benção. Então, não sei se isso como resumo, né? Um resumo resumido. Sim, com certeza. Muito obrigada, Joyce. E agora eu queria escutar um pouquinho mais da Larissa. Larissa, conta um pouquinho mais sobre você para a gente. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Larissa, né? Eu tenho 27 anos. Sou de Nilópolis também. Eu conheci a Missão Josué através da Rafaela, da Raíssa, que era da minha igreja, né? Pastor Charles.
E a primeira vez que eu participei da missão foi em Taubaté, São Paulo. E eu me lembro que o meu líder de adolescente na época falou para mim assim: quero enviar um adolescente com a missão e tudo mais. E me perguntou se eu gostaria de ir. E eu topei, mas eu topei pensando assim: vou para lá só para orar, né? Não vou falar com ninguém, vou ficar quietinha no meu canto, porque eu nunca tinha evangelizado, né, pessoalmente as pessoas, ido pra rua, coisas do tipo. E quando chegou lá, Deus fez uma revolução, assim, fiz coisas que não imaginava. Na primeira saída, não sei o que me deu, foi o Espírito Santo mesmo, que eu já comecei a falar, desembestei a falar, falei, gente, que até eu estranhei, né? Tinha também uma coreana lá na época que também falava inglês lá embolado, e eu também acabei ficando muito com ela. Então, assim, foi uma experiência incrível, porque realmente, como a Esté falou, né, o coração queimou em algo que eu nunca tinha feito, nunca tinha experimentado, e foi incrível, assim. Depois eu participei no Chile também, foi um mês no Chile também, não sabia falar espanhol, não sabia nada de espanhol, e Deus foi fazendo, no final do mês eu estava falando espanhol e não sabia nem como, Espírito Santo de Deus mesmo, né? Todo mundo acaba tendo um pouco dessa experiência. Então, foi incrível, assim, depois disso, eu participei de diversas cruzadas internacionais aqui no Brasil mesmo, né, traduzindo americanos, missionários americanos que vinham para cá, e desde então, assim, tem sido uma paixão, né? E eu hoje sou dentista, me formei no final do ano passado, e agora meu sonho, meu objetivo é ir para a Amazônia. Quem conhece o Novo Sorriso da Amazônia, o barco missionário. Estou orando, pedindo a Deus, porque minha vontade, meu sonho, meu grande objetivo agora é poder ir para lá e servir com a minha profissão, né? Com aquilo que o Senhor me deu, me capacitou para fazer. Então, sou casada, não tenho filhos, mas é isso. Muito obrigada, Lari. E agora eu queria dar oportunidade também para o nosso convidado que veio, é lá dos Estados Unidos. Então a gente vai contar aí com a ajuda da Esté para traduzir o que ele estiver falando, ok? So, hello, my friend, David. I would like that you Oi, meu introduce amigo yourself. David. Eu quero que você se apresente. Hi, Rafaela. It's a pleasure and an Oi, honor to be Rafaela. with you today. É um prazer e uma honra estar aqui com você hoje. I live in Nashville, Tennessee, in the United States. Eu moro em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos. Yeah, Nashville is the home of country music. Nashville é a casa da country music, né, da música country. So I lived here for about 26 years. Eu moro aqui por cerca de 26 anos. I'm single. Eu sou solteiro. I'm taking applications for a wife. Eu estou aceitando algumas inscrições para a esposa. So my first missionary trip was in 1984. A minha primeira viagem missionária foi em 1984. I went to Yugoslavia, Hungary, and Czechoslovakia. Eu fui para a Iugoslávia, Hungria e Tchecoslováquia. And that's when those countries were still under the Iron Curtain of communism. Então, nessa época, esses países ainda estavam sobre a cortina de ferro do comunismo. We smuggled Bibles into the country. A gente contrabandeou Bíblias para dentro dos países. It really began to open my eyes to see how people in other parts of the world live under oppression. Então, isso realmente abriu os meus olhos para entender como pessoas ao redor do mundo vivem sob opressão. So since that time, I think I've been to about 25 or 30 other different nations. Então, desde essa época, eu acho que eu já estive entre 25 e 30 outras nações. But I connected with Joshua Mission in 2011 when I was in Brazil. Mas eu me conectei com a Missão Josué em 2011, quando eu estive no Brasil. Since that time, I think I've done about 10 mission trips with Joshua Missions. Desde essa época, eu acho que eu já fiz cerca de 10 viagens com a Missão Josué. Mostly several in Brazil, in Chile, the Philippines, and in Africa. Então, a maioria no Brasil, algumas no Chile, nas Filipinas e na África. So my heart is really to help
the body of Christ mature as believers. Então, o meu coração é para ajudar o corpo de Cristo a atingir a maturidade como cristão. And to give away everything that God has given to me. E devolver tudo que Deus já me deu. So I'm really honored to be with you today. Então, eu estou muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Amen. Thank you very much, my friend. You're welcome. Bom, agora que vocês já conheceram os nossos convidados, eu queria pedir que eles fizessem assim um breve resumo falando como foi o processo de descoberta da vocação deles, né? Falando se eles tiveram apoio, vocês tiveram apoio da família de vocês? Foi um processo fácil, né? Esse processo da descoberta. E agora eu queria começar pelo Joyce, falando um pouquinho sobre isso. Ok. Meu processo nessa procura, né, como você falou de vocação, foi muito interessante porque desde criança minha mãe, neste caso, meus pais, eles tomaram muito sério o que o evangelho, então eles obrigaram mesmo a participar na igreja desde criança. Então minha mãe foi lá que ficou aí firme aí para participar. Então isso foi muito importante porque ali com 9 anos de idade já comecei a participar no louvor, né? Logo comecei a participar mais com o ensino da escola bíblica, pregações. Então o meu processo foi um processo progressivo, foi um processo gradual que cada vez fui conhecendo mais em relação às escrituras, conhecendo mais da palavra de Deus, até que chegou um momento que realmente vi e senti o chamado de Deus na minha vida. Foi um processo, esse tema de chamado, né, até foi interessante entender que a igreja, neste caso, começou a reconhecer esse chamado na minha vida antes que eu realmente conseguisse ver, né? A igreja começou a reconhecer esse chamado. Então, basicamente, eu comecei a me preparar, a ter uma preparação para futuramente começar a exercer esse ministério. Agora, E o que não... Joyce, Pode falar. você disse que a sua família, eles já eram cristãos, que você começou sendo introduzido por isso. Então, deixa eu te perguntar, você acredita que a vocação, ela é algo hereditário? Sendo que a sua família ela tem uma vocação, então necessariamente você também tem que ter a mesma vocação que eles? Então, eu tenho algumas pessoas, amigos, até familiares, que muitas vezes perguntaram isso, né? Porque está a pressão que muitas vezes, porque o pai é pastor, né? Já o filho tem que seguir os passos do pai. E realmente eu entendo que a vocação, o chamado de Deus, não é hereditário. O chamado é de parte de Deus, é um chamado especial, particular, porque do contrário, por exemplo, eu tenho um chamado pastoral. Hoje em dia, meu irmão ainda ele não tem, e eu não sei se ele vai ter em algum momento. Então, se fosse algo hereditário, já por consequência, todos deveríamos ter esse chamado pastoral. Agora, entendo, por exemplo, que chamado de parte de Deus. É Ele quem chama, é Ele que chama as pessoas para um determinado serviço, né? Porque entendo que ser pastor é um serviço que a gente presta para a edificação da igreja. Então, por isso eu falo que chamado e vocação não é algo hereditário. Cada um é particular, Deus chama do jeito que Ele quer, a quem quer, no tempo que Ele quer. Então, nesse processo, por exemplo, eu nunca imaginei que eu estaria pastoreando, e menos aqui no Brasil. Né? Eu nunca imaginei isso. Verdade. E, Estel, o que você acha sobre isso que o Joyce está falando? Como é que foi o seu processo? Você teve o apoio da sua família no seu processo de descoberta da sua vocação? Você acredita que a vocação ela é necessariamente algo hereditário? A gente sabe que você é filha de pastor, então... Filha de pastor mesmo, né? Desde que eu nasci. Meus pais foram missionários no campo por muitos anos, e meu pai pastoreia a mesma igreja já há 26 anos.
e a nossa igreja tem uma característica bem missional. Bom, não, respondendo a sua pergunta, não, né? Se a gente entende que Deus é o Deus da criação, se a gente olha para a natureza, uma praia, olha para o ser humano, a complexidade da criação, achar que Deus faria as coisas do mesmo jeito sempre, é colocar Deus dentro de uma caixinha. Então, o chamado, ele não é, para mim, eu não creio que seja hereditário. Eu percebo que no meu caso, ou no caso eu passei muitos anos da minha vida indo para o Refipa, que é o Retiro dos Filhos de Pastores, que a gente chamava que era o Encontro dos Doidos, né? Todo ano, um grupo de filhos de pastores batistas se reunia lá, às vezes era 300, 400 lá no acampamento. Eu percebo que é comum a filhos de missionários e filhos de pastores a gente aprender o ofício, porque diferente de outras profissões, o pastor, ele não está pastor durante o tempo que ele está pregando. A vida dele é pastoreio. Então, meu pai, tudo que ele faz é pastorear. Então, ele está sentado na mesa, conversando com a gente. De vez em quando o telefone toca, ele tem que pastorear, ele tem que cuidar. Então, assim, eu aprendi pela observação e pelo exemplo o ofício. Então, eu não tenho chamado pastoral. O meu chamado ele é mais missional mesmo, assim, de missões e tudo mais. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, se um dia Deus me chamasse para o pastoreio, eu teria tido uma escola de vida aí antes de casar por 23 anos aprendendo o ofício. Mas o chamado não, o chamado é pessoal e intransferível, né? Acho que é isso. Muito, muito obrigada. Agora, Lari, fala pra gente como é que foi o seu processo de descoberta da sua vocação e responde pra gente se você acredita, se vocação ela está necessariamente interligada com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente consegue fazer. Bom, então, eu também nasci no lar cristão, mas eu, de fato, entendi que eu precisava aceitar Jesus e que essa era uma decisão minha quando eu já era pré-adolescente. Então, a partir daí, as coisas foram mudando, né? E quando eu fiz discipulado, eu me deparei muito com essa questão de chamado, de o que eu vou fazer, como eu devo servir. E eu sempre, tudo que me pediam, eu ia lá e fazia. Então, eu ficava meio perdida, tipo, o que é o meu chamado? Porque eu faço um monte de coisa e eu gosto de fazer esse monte de coisa. Então, eu ficava meio assim, caramba, o que é de fato o meu chamado, né? E eu creio muito que Deus aproveita tudo da nossa vida, né? Todas as experiências, a família que nós nascemos, voltando ao assunto, né, da questão da hereditariedade, talvez seu chamado não seja o mesmo da sua família, mas Deus pode usar sim a sua convivência dentro da sua família para te formar para o seu chamado pessoal. Então eu acredito muito nisso. Então eu comecei a fazer algumas coisas dentro da igreja, cantar no Ministério de Louvor, trabalhar no Ministério Infantil e fazia algumas coisas e eu sempre gostei disso, ainda faço até hoje. E fui descobrindo que Deus muitas vezes não vai te dar uma resposta, você vai ser isso até o final da sua vida e, enfim, esse é o seu destino, ponto final. Pode ser que para algumas pessoas Deus diga isso, mas no meu caso não foi assim. Eu fui descobrindo aos poucos, em cada tempo, o que Deus queria para mim naquele tempo. Então, primeiro com a equipe de louvor que eu comecei a participar e Deus começou a trabalhar muito comigo sobre isso, sobre ministrar, sobre adoração, que não é algo simplesmente ir lá e abrir a boca. Deus também começou a trabalhar comigo a questão do cuidar, do ensinar, eu gosto de fazer isso, trabalho com as crianças. Então, assim, eu vejo que Deus foi trabalhando na minha vida de diversas formas diferentes, né, diversas áreas diferentes, e eu sei que ele tem um propósito para cada tempo e para cada experiência que a gente vive. Até que fui crescendo, escolhendo profissão, enfim, passei por alguns caminhos que não eram os que Deus tinha planejado para mim, tive algumas escolhas erradas, mas no final acabei na odontologia, que é o que eu gosto de fazer, que é cuidar de pessoas, né? Que é tratar de saúde. E eu vejo que hoje o que Deus tem me chamado para fazer é, de fato, usar a minha profissão para abençoar pessoas, para alcançar pessoas e para cuidar, né? Muitas vezes a cadeira nossa, né, acaba sendo
um lugar onde as pessoas vão lá e desabafam e falam da vida, e é um momento que você também tem de poder abençoar, de trazer uma palavra para aquela pessoa. Então eu vejo que na minha vida, assim, no meu caso, né, a descoberta do chamado foi tudo muito gradual, assim. Deus não foi e falou assim, você vai ser isso, você vai fazer isso, fim. Não. Cada tempo Deus me mostrava alguma coisa e mostrava o que Ele queria que eu fizesse, né? Não que abraçasse o mundo, mas que cada momento Ele tinha algo para me ensinar e tinha alguma coisa para fazer. E eu acho que ainda não parou por aí, não. Eu acho que ainda tem mais coisa ainda para fazer. Verdade. Que bacana. Você falou, então, que teve um período que você ficou aí, não sabia qual era a sua vocação. Então, o que você diria para um jovem que ele está com medo porque ele acha que ele está desperdiçando a vida dele, sabe? Não sei minha vocação. O que eu faço? O que você diria para esse jovem? Em primeiro lugar, orar. Acho que todas as respostas que eu puder responder com isso, eu vou responder. Em primeiro lugar, a gente sempre precisa pedir a orientação de Deus para tudo, né? A gente costuma falar assim, minha vida espiritual, mas na verdade a sua vida é uma só e ela tem que ser espiritual em todas as áreas, na sua profissão, na sua família, na igreja, enfim, tudo que você fizer. Então, em primeiro lugar, né, a gente começa a descobrir o que Deus quer de fato, né? Quando a gente começa a falar para Deus como a gente se sente, né? Como a Esther falou, a gente ser sincero com Deus e falar, Senhor, tô aqui meio perdida, não sei o que eu faço, né? E tá pronto para ouvir e também para entender que nem sempre as respostas de Deus vão ser do final da história. Às vezes Deus vai te dar um próximo passo, e aí você dá aquele passo. Aí Deus vai te dar mais um passo, aí você segue aquele passo. Então, na minha vida as coisas são muito assim, né? Eu acho que Deus não me conta as coisas logo do final para não ficar ansiosa e para não estragar, não fazer besteira. Então, vai muito assim, eu vou dando um passo e Deus vai colocando no chão, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Uma pista, né? Tem um livro que eu gosto muito e que me ajudou infinitamente. Foi Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Eu tô até com ele aqui na mão, não sei se vai dar para vocês verem. Dá sim. Esse livro é sensacional. Foi sensacional na minha vida e foi fundamental para que eu pudesse entender muitas coisas. E essas coisas, né, numa parte do livro, ele fala que nós temos uma forma. Então, o que ele fala sobre forma, né? Ele fala que a formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Deus acaba usando tudo isso. As suas experiências, as suas habilidades, o que você gosta, né? A sua formação espiritual, Deus acaba usando tudo isso, e tudo isso é uma pista, uma dica do que você é chamado para fazer. Então, se você percebe que você gosta de cuidar de pessoas, isso é uma dica. Se você percebe que você não gosta muito de falar, mas gosta de fazer as coisas, isso é uma dica. Então, assim, a gente orar, pedir direção de Deus, não somente de como fazer, né, mas o momento certo de seguir cada coisa. E muito importante também, a gente só vai descobrir se a gente gosta de alguma coisa se a gente tentar fazer. Não adianta a gente ficar sentado no banco esperando Deus vir, mandar um anjo e falar assim, olha, o seu chamado é esse, faça. Muitas vezes isso não vai acontecer. Pode ser que aconteça? Pode, mas a maioria das vezes isso não vai acontecer. Então você vai ter que se disponibilizar, ter o coração aberto e tentar fazer as coisas para que você veja se é de fato aquilo que Deus quer de você, se você vai gostar daquilo, se é fazendo que descobre. Assim. No meu caso, com missões, foi muito isso. Eu fui a primeira vez achando que eu ia só orar e não ia fazer mais nada. E Deus fez tantas outras coisas depois disso que eu não tenho nem palavras. Então, é muito assim, eu acredito muito nisso. Muito legal. What about you, David? If someone say that is afraid because doesn't know what is... Vai lá, pode ir, Rafa, vai lá. If someone says that it's afraid because doesn't know what is his vocation. Se alguém tiver com medo, se não souber qual é a vocação, como a pessoa faz? Is it for me now? Yeah. Yes. Okay.
So let me talk to you about two aspects of our vocational calling. Deixa eu falar com vocês sobre dois aspectos do nosso chamado vocacional. In a general sense, we are all called to be missionaries Num senso geral, nós somos todos chamados para serem missionários. because the command of Jesus was for us to go into all the world and preach the gospel. Porque o chamado de Jesus foi para que todos nós fôssemos a todo mundo e pregássemos o evangelho. So we have a wonderful privilege and responsibility to disciple the nations. Privilégio maravilhoso e uma responsabilidade de discipular as nações. And so it's our great honor and privilege to bring the kingdom of God into the nations of the earth. Então, nossa honra e privilégio de trazer o reino de Deus às nações da terra. Mm-hmm. So that should be for all Christians to obey that scripture. Então, isso é para todos os cristãos, deveria ser para todos os cristãos obedecer essa parte das escrituras. But also the Apostle Paul in Ephesians chapter 4 and verse 1. Mas também o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 1, he said, I want you to walk worthy of the vocation that you have been called with. Ele diz que eu quero que você seja worthy, esqueci como é que fala em português, mas que você seja digno do chamado para qual você foi designado. So I discovered that anything that has ever been made with a purpose. Então eu descobri que tudo que já foi feito com um propósito. If you think about anything that you're looking at, your car, your refrigerator, the glasses that you're wearing. Se você olhar tudo, o seu carro, a sua geladeira, os óculos que você está usando. Nothing has ever been manufactured that was not manufactured with a purpose in mind. Nada nunca foi feito, produzido, a não ser que tenha sido produzido com um propósito em mente. And so when God created each one of us, he had a very distinct purpose in mind for our life. Então Deus, quando nos criou, ele tinha um propósito muito distinto em mente. And I believe that purpose is threefold in that. Threefold? Like three aspects of it. Ok, então eu acredito que isso tem três aspectos. That God has a very distinct purpose for our life in our vocational calling with what we do, like in our work. Então existe um aspecto vocacional muito distinto que é com o que nós fazemos, o nosso trabalho. That he also has a very distinct purpose for our life in what we do in the church or in our ministry. Mas ele também tem um propósito muito distinto na nossa vida com o que nós fazemos na igreja, no nosso ministério. And he also has a very distinct purpose for us in the life of our family together. Então Deus também tem um propósito distinto com a nossa família. So I always encourage people to go to the manufacturer and ask him, Lord, what did you create me for? Então eu sempre encorajo as pessoas a irem para o produtor e perguntarem, Deus, because if we don't know what to do, if we don't know what to do, we don't go around and ask everybody else. We ask the one that created us. Não, porque se a gente não sabe o que a gente vai fazer, não adianta perguntar às pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que perguntar àquele que nos criou. And then he will reveal to us the purpose and the destiny that he has for our life. Então ele vai revelar o propósito e o destino que ele tem para nossas vidas. So the thing that is so wonderful about God's purpose for us Então o que é mais bonito sobre o propósito de Deus para gente is that whatever he's called you to do, he has already equipped you to do it. é que seja lá o que ele tenha te chamado para fazer, ele já te equipou com o que você precisa para fazer. You already have the skills inside of you to do what God has called you to do. Você já tem as habilidades dentro de você para fazer o que Deus te chamou para fazer. So begin to ask yourself, what am I good at? Então comece a se perguntar, no que eu sou bom? Because God has put something inside of you that you're really good at. Porque Deus colocou uma coisa dentro de você que você é realmente bom em fazer. See, that's why if we go to college or we go to school, se a gente for para a faculdade ou se a gente for para a escola, we're not going to college or to school to be
we're already equipped by God. A gente não vai para a escola ou para a universidade para ser equipado ou já equipados por Deus. But we're going to gain knowledge and understanding of how to use what God has already equipped us with. Mas sim para adquirir conhecimento em como usar o que Deus já nos equipou. So discovering the purpose that God has for your life is going to be the funnest thing that's ever happened to you. Descobrir o propósito que Deus tem para sua vida vai ser a coisa mais honesta. Amém. Hallelujah. A coisa mais divertida que você vai acontecer na sua vida. David, but if my parents don't support my vocation, what I should I do? That's a sign of God to give up. Se os meus pais não dão suporte ao meu chamado, o que eu devo fazer? Tem um sinal de Deus para isso? So we should always honor our father and mother, like the Bible says. A gente sempre deve honrar os nossos pais, como a Bíblia diz. But we can ask the Lord to change their hearts. Mas nós podemos pedir a Deus que mude o coração deles. And the Bible says that if my father and my mother forsake me, then the Lord will lift me up. Mas a Bíblia diz, né, que se o meu pai ou minha mãe me abandonarem, o Senhor me levantará. So as we grow into our adulthood, então, conforme a gente vai crescendo na vida adulta, we have to obey God rather than man. A gente tem que obedecer a Deus ao invés dos homens. But while we are still in our parents' house, we need to honor our parents. Mas enquanto a gente estiver na casa dos nossos pais, a gente tem que honrar os nossos pais. But God is so awesome, he can change the hearts of our parents. Mas Deus é tão incrível que ele pode mudar o coração dos nossos pais. And when they begin to see the passion that you have for the Lord, então quando eles começarem a ver a paixão que você tem pelo Senhor, it can change their heart. Pode mudar o coração deles. And actually they can become involved in supporting you in the mission that God has for your life. Eles podem começar até a dar suporte a você na missão que Deus tem para sua vida. So sometimes in our youth, we're so excited about what God has shown us that we want to do it right away. Então, às vezes, na nossa juventude, a gente está tão animado com o que Deus nos mostrou para fazer que a gente quer fazer rapidamente. And it's wonderful that we have a passion for the Lord. É maravilhoso que a gente tenha uma paixão pelo Senhor. But we also have to learn to wait on the Lord for his timing. Mas nós também temos que aprender a esperar no Senhor pelo tempo dele. And whatever God has called you to do, he will open the door for you to do it. Então, seja lá o que Deus te chamou para fazer, ele vai abrir a porta para você fazer. So one thing I've learned that's a tremendous tool. É uma coisa que eu aprendi, uma ferramenta tremenda. There's no striving in the kingdom of God. Não existe um sofrimento absurdo no reino de Deus. Whatever God is calling you to do, he's going to make a way for you to do it. Seja lá o que Deus está te chamando para fazer, ele vai fazer um caminho para você poder chegar lá. And if we walk in obedience to him, então se nós caminharmos em obediência a ele, then we wait on the Lord to open the door for us. Se nós esperarmos o Senhor abrir essa porta para nós, because we can't make it happen by ourselves. Porque nós não podemos fazer por nós mesmos. It has to be the Lord. Tem que ser o Senhor. And then if we wait on the Lord for it to happen, então se nós esperarmos no Senhor para isso acontecer, we know it was God that did it and not us. Então nós saberemos que foi Deus quem fez e não nós. Hallelujah. Amém. Amen. E Steph, a gente está falando sobre vocação. Você disse para a gente que você também é professora numa escola bilíngue. Então, você acredita que é preciso deixar o trabalho? É possível conciliar o trabalho com o nosso chamado, com a nossa vocação? Como é que é isso? Totalmente, né? Eu vou responder a sua pergunta dando um exemplo do que aconteceu na minha vida, né? Eu, como a Larissa, eu sempre senti uma inclinação natural para missão. Lógico, demorou alguns anos para eu poder entender claramente, ou demorou alguns anos para que eu pudesse ser paciente e obediente de entender que o Senhor, o Deus, é o Deus da missão, né? A igreja do Senhor pertence a Ele, a missão pertence a Ele.
toda a terra e toda a sua plenitude pertencem a Ele. Então, quem sou eu, né, para ditar o tempo de Deus? Então, alguns anos atrás, em 2016, eu e o Thiago fomos encorajados a ir, o Thiago é o meu marido, a irmos ao Japão para ajudar na implementação de um projeto chamado Lighthouse Tokyo. Quem quiser procurar aí, Lighthouse Tokyo é um projeto missionário lá em Tóquio, no Japão. Não sei se o Cleverson está nos assistindo, que é o líder dessa missão. Nós oramos por isso e foi tudo muito rápido. Nós tínhamos 2 anos de casado na época, nossa casa estava montada, a gente estava sem dívidas, né? Que todo mundo entra no casamento com muitas dívidas, e aí a gente já estava com tudo arrumadinho, nossa casa já tinha todos os móveis, e de repente, nosso coração, tanto o meu quanto o dele, foi avassalador, assim. A gente sentiu muito claramente que essa era a vontade do Senhor. Então, nós ficamos um tempo no Japão, e a gente estava lá, a gente foi para passar alguns meses para realmente implementar esse projeto. Quando nós retornamos, e aí lá nós tentamos o visto de estudante. Quando nós tentamos o visto de estudante, nosso visto foi negado. E aí, mas a gente ficou, nós sabíamos que Deus tinha, desde o processo anterior, nós sabíamos que Deus tinha nos chamado para implementar um projeto. Claramente, Deus tinha nos dado uma palavra lá em Números, capítulo 13, sobre espiar a terra. Mas mesmo assim, quando a resposta veio negativa, a gente ficou triste, porque todo mundo que já passou pelo campo missionário, seja 20 anos, seja um mês, o nosso coração fica lá, né? E aí nós ficamos tristes e retornamos a Londres, que é a base da missão. E eu lembro que eu e o Thiago, a gente tinha, acho que, eu nunca sei direito, se o Thiago estiver assistindo, se ele souber, eu lembro que a gente abriu a mochila para ver quanto de dinheiro que a gente tinha, um casal jovem, e para voltar ao Brasil, sem casa, sem emprego, sem nada, a gente tinha largado tudo. Deus tinha nos sustentado totalmente lá. Totalmente, lógico, a gente teve, né, uma logística e etc. Mas quando nós retornamos, a gente não tinha emprego, não tinha casa, não tinha mais nada. Eu lembro que eu abri a mochila no aeroporto e tinha, acho que 30 e poucos. Eu nunca lembro se foi 30 e pouco ou se foi R$70, alguma coisa do tipo, algo que não era suficiente para você começar uma vida. E aí a gente foi para Londres, passou uma semana lá. Quando foi o nosso penúltimo dia em Londres, faltando um dia para a gente retornar ao Brasil, uma colega minha do ensino médio me mandou uma mensagem dizendo: Esther, você fala japonês, não fala? Eu falei: fala. Ela: cara, você vai estar no Brasil aqui para a Olimpíada? Aí eu falei assim: eu estou voltando para o Brasil amanhã. Aí ela: Esther, tem uma entrevista para trabalhar na Olimpíada. E é aí em Londres. Você está em Londres, não tá? Eu falei: tô. Aí ela: que loucura, a entrevista é aí em Londres, é para trabalhar com japoneses. E aí, se você puder ir na entrevista, é amanhã, tal hora e tal, não sei o quê. E aí era para receber, e quem trabalha na Olimpíada, a gente recebe. Quem trabalha com evento recebe um dinheiro razoável, né? É um dinheiro legal. Aí eu fui, falei: Thiago, isso está acontecendo? A gente tinha acabado de abrir a mochila no aeroporto, não tinha dinheiro para nada. Aí eles não acredito, sim. A gente já tinha passado por tantos momentos de Deus estar provendo, que aquilo nos espantou mais uma vez, mas a gente sabia que era mais uma maneira de Deus prover. Então eu fui para a entrevista. Quando eu saí da entrevista, eu tinha conseguido o trabalho, retornamos ao Brasil, trabalhei por 1 mês e meio na Olimpíada e na Paralimpíada. Esse dinheiro nos segurou por um tempo. E quando já estava no final do ano de 2016, nosso visto foi negado. A gente teve que retornar ao Brasil do Japão, porque o nosso tempo lá, nosso visto de turista tinha terminado. A gente deu entrada no visto de estudante e retornamos ao Brasil para aguardar a resposta. Recebemos a resposta em agosto. Quando a resposta foi negativa em agosto, nós tínhamos ido para lá no início daquele ano, a gente ficou muito triste, mas a gente entendeu que era a vontade do Senhor. A gente ficou triste porque a gente tinha queimado todas as nossas pontes, queimado todos os nossos celeiros, e Deus tinha enchido eles, estava enchendo eles de novo. E a gente ficou questionando: Deus, por que você fez isso? Né? Por que você bagunçou a nossa vida inteira e trouxe a gente de volta? Né? E aí eu lembro que eu estava na casa dos meus pais, 6 meses a gente passou lá na casa dos meus pais, e tinha uma vizinha minha, eu já estou chegando ao final, estou dando essa volta, Rafa, para chegar à resposta da sua pergunta. Não, tudo bem. Enfim, eu estava na casa dos meus pais e tinha uma vizinha de frente que o namorado dela, na época, ela tinha um namorado que era professor de química. Ela me pediu para mandar um currículo para uma amiga minha que estava como coordenadora, uma colega de escola também, que estava como coordenadora numa escola que estava começando. E aí eu entrei em contato com essa menina, eu falei: fulana, olha, será que você está aceitando o currículo? É da minha vizinha. Ela está, a gente está até aceitando.
mas a gente quer alguém com seu perfil. Você veio aqui para a gente fazer uma entrevista? Aí eu não entendi nada, né? E aí eu fui fazer a entrevista. E eu lembro que em Londres, no treinamento, antes da gente ir ao Japão, nós fizemos um treinamento em Londres, que a base da missão é lá. E eu lembro que eu tive que trabalhar com crianças pequenas, que a gente chama de toddler, né? Ou preschool, que é de idade até 5 anos. E eu lembro que a esposa do pastor da igreja me ensinou tanto, ela é pedagoga, e eu ficava observando, aprendi a fazer storytelling, que é a contação de história, aprendi sobre comportamento infantil, coisa que, sério mesmo, eu pensava, eu nunca vou usar isso, porque eu já tinha tido uma experiência de trabalhar com criança muito pequena e não tinha gostado. Voltando ao Brasil, eu fui para essa entrevista. Lógico que eu fui, estava precisando do trabalho, dinheiro da Olimpíada, né? Estava rolando lá, a gente ia ficar no Brasil. Quando eu fui para a entrevista, ela falou assim, qual turma que você não pega? Eu falei, eu não pego educação infantil. Aí ela, mas esse projeto é para educação infantil. Aí eu fiz todo o processo seletivo. Ela falou assim, Esther, a gente vai contratar você porque a gente quer você, mas a gente vai te dar 20 tempos na educação infantil. E se não fosse a necessidade, eu não aceitaria. E eu não acreditei, era para ensino bilíngue, trabalhar com inglês, uma coisa que eu estava gostando. Resumo da ópera. Estou nessa desde 2017 e meu coração começou a queimar por isso. E nesse processo todo, eu entendi que se Deus quiser me levar ao Japão para eu exercer a missão, Ele vai me levar ao Japão para exercer a missão. Se Ele quiser me fazer ficar no Brasil para exercer a missão, Ele vai me fazer exercer a missão. De lá para cá, depois que a gente superou essa questão toda e tudo mais, né? O Thiago, meu marido, é designer, ele é designer digital, trabalha com isso, que é um trabalho que é muito bacana para quem trabalha em missão também. Eu sou professora. A gente entendeu que era da vontade do Senhor que a gente ficasse aqui. Porque Deus é soberano. Se Ele quisesse, Ele nos faria ficar lá. E Ele nos quis aqui. E desde então, eu tenho me capacitado. Eu entrei numa pós-graduação em ensino de língua inglesa, eu tenho me capacitado em educação infantil. Meu coração começou a ficar apaixonado por essa faixa etária. Pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, eu já não esteja mais nessa. Mas não importa, é aqui que Deus me colocou. E é aqui que eu vou exercer a missão. A gente pode ficar chorando as nossas pitangas, como o David falou, né? Quando a gente entende que Deus tem um chamado pra gente, a gente quer fazer tudo na hora. Mas quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente entende que a missão é aqui e é agora. Então, desde então, eu tenho exercido a missão no meu local de trabalho, a escola onde eu trabalho é uma escola cristã. Então, eu posso falar de Jesus abertamente lá, sem contar o trabalho na igreja, os ministérios em que a gente é envolvido. Então, a gente precisa entender que, eu vou retomar o que eu disse e vou finalizar aqui, que Deus não está dentro de uma caixinha. A missão, ela mudou de espectro. Eu vim com essa blusa aqui de propósito, mas está espelhado. É do curso Perspectivas, que é um curso sobre missão. É um curso que eu e o Thiago fizemos há um tempo atrás, ele aconteceu dentro da nossa igreja. Enfim, depois quem quiser pesquisar, curso Perspectivas. A gente entende que a missão, ela mudou de espectro. Antigamente, o missionário era um missionário profissional. Os meus pais, eles eram missionários profissionais. Eles foram para o campo exercer a missão. Hoje em dia, a gente tem profissionais missionários, que foi o que a Larissa falou. Toda a sua vida tem que ser espiritual. Então, por que eu estava chorando para Deus, dizendo para Ele que eu quero viver a missão integralmente? Eu já estou vivendo a missão integralmente. Se eu não estou vivendo a missão integralmente, tem alguma coisa de errado com o meu cristianismo. É claro que existem pessoas, e a gente entende, que no meu caso do Thiago é o nosso caso, que Deus chama para viver isso integralmente. Mas Ele vai fazer isso quando Ele quiser, no tempo dele. A gente tem aí a Raíssa e o Alejandro que foram para a França. A Raíssa, desde que eu conheci ela na adolescência, ela já sabia do chamado dela. E aí se passaram muitos anos até que Deus fizesse isso acontecer na vida dela. A gente, enquanto a vida acontece, capacite-se, torne-se o melhor no que você faz, porque hoje em dia existe business as mission, você pode ir para o campo missionário com o seu trabalho, e você pode ser muito abençoador no que você está fazendo. Não adianta a gente colocar Deus dentro de uma caixinha, porque essa foi a maneira como as coisas foram feitas até agora. A missão está mudando de espectro e a gente tem que acompanhar isso aí, senão a gente vai ficar culpando Deus o resto da vida. Verdade, Esther. E, Joy, a gente está falando o tempo todo aqui sobre chamado missionário, você falou campo missionário, você falou para a gente que você também é casado. E aí, eu queria te perguntar, é possível casar com alguém que tem um chamado diferente do nosso?
Então, nesse sentido, você pode casar, é sua escolha, né? Mas o problema van a ser as diferenças que podem existir. Falamos também de jugo desigual, né? Então, ali, a grande dificuldade é você casar com alguém que não tenha um chamado semelhante ao seu ou que não complemente seu chamado, pode trazer alguma dificuldade. Por exemplo, quando eu conheci Geisa já sabia que eu tinha sido chamado ao ministério pastoral. Então, ela já sabia em que estava entrando, né? Já sabia que nossa vida seria já focalizada também em cuidado de pessoas e tudo isso. Então, por exemplo, Jéssica não tem um chamado pastoral, mas sim o chamado que ela tem complementa justamente o trabalho que a gente faz. Então, eu entendo que a pessoa pode casar com alguém que tem um chamado diferente, sim. Só que se esse chamado não complementa, pode trazer muitas dores de cabeça, especialmente se você tem um chamado missionário, né? Missionário para estar viajando de um lugar a outro, e a outra pessoa não tem nenhuma vontade de sair do lugar onde está, já vai ser uma dificuldade. Então, eu entendo que isso pode trazer muitas dores de cabeça. Sim, verdade. E Joyce, a gente já está caminhando para o final. E que palavra você poderia deixar para os jovens que estão nos assistindo sobre esse tema vocação, sobre se dedicar? Que palavra que você deixaria para todos aqueles que estão nos assistindo? E falar no final se tem valido a pena seguir a sua vocação. E eu falo assim, atender a vocação, o chamado de Deus, né? Primeiro entender que o chamado vem de parte de Deus, vale a pena sim, mas que não é todo cor de rosa, ou não são todas as coisas são flores, né? Tem dificuldade, tem momentos que você quer largar tudo, jogar tudo pela janela, né? Mas vale a pena, porque quando você que você no caminho que Deus quer para a sua vida, você sabe que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, além de eu falar já de que, por exemplo, hoje eu vivo tudo o que eu nunca imaginei, então tem valido a pena. Casado com uma mulher maravilhosa, brasileira, hoje posso desfrutar das comidas brasileiras. Já quem me conhece sabe que subi um pouquinho de peso, né, no Brasil. Então, então a gente vê que a vontade de Deus sempre vai ser boa, agradável e perfeita, mas isso significa pagar um preço. Então, o que posso falar é que se a pessoa não sabe o que fazer, não sabe que tem uma vontade de fazer a vontade de Deus, talvez como David falava, atenda aos mandamentos. Ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Ame seu próximo, dê o melhor por ele. Ame seu próximo como Cristo ama a igreja, né? E por sobretudo, vá e faça missões, faça o ir e fazer discípulo a todas as nações. Eu sempre falo assim, tem muitas pessoas que falam que querem fazer missões mundiais, querem pregar o evangelho, mas na própria localidade não pregam. Por exemplo, hoje em dia estou na minha cidade aqui em Pinheiral e a gente vai fazer um trabalho aqui, mas as pessoas daqui de Pinheiral, de Piraí, querem sair fora muitas vezes para pregar. E a gente vem de fora para trazer o evangelho. Então, se você tem um chamado missionário, faça missões. Vá com ele em todo lugar, pregue o evangelho. Ah, mas muitas pessoas falam, não sei o que fazer, não tenho uma formação teológica. Eu entendi muito que a maior pregação é sua própria vida. Se você não sabe como pregar, você tem que pregar em todo tempo, mas quando seja necessário falar, que de sua boca possa sair a palavra de Deus. Então, Amém. eu gostaria de encorajar a quem escuta, né, a que se você tem um chamado, que atenda esse chamado, porque vale a pena. Amém. E você, Lari, uma palavra finalzinha assim para encorajar e dizer para a gente se tem valido a pena servir a Deus, seguir a sua vocação. Servir a Deus, obedecer a voz de Deus sempre vale a pena, em todos os sentidos. Como o Joyce falou, né? Às vezes as coisas parecem complicadas, difíceis,
mas a gente sabe que o Senhor é aquele que nos dá o suporte, aquele que nos fortalece, como a gente também falou, tudo é dele. Então, que a gente seja instrumento, né? E assim, o que mais Deus tem me ensinado nesse tempo é que Deus tem formas diferentes de trabalhar, de falar, de ele tem o seu próprio tempo. Então, entender que nem sempre vai acontecer com a gente o que aconteceu na vida do outro. Então, não coloque Deus numa caixinha, não limite as formas do Senhor trabalhar, não desperdice, né, oportunidades de servir se você ainda não sabe qual é o seu chamado, a sua vocação. Comece a experimentar, comece a servir, diga sim para aquilo que aparecer de oportunidade para você fazer, para que você possa entender e possa descobrir suas habilidades, né? Eu sempre acredito que a gente, começando a fazer alguma coisa, a gente vai descobrir. É igual uma comida que você nunca comeu, você fala que não gostou. Então, você tem que provar para você saber o que faz bem para você, o que é bom e o que Deus quer falar para você. Então, assim, intimidade com Deus, vida com Deus é fundamental. A gente não vai conseguir ouvir o que Deus quer pra gente se a gente não fala com Ele, se a gente não escuta Ele falar com a gente. Então, estar sensível à voz de Deus, orar sempre, em todo o tempo, ter paciência, tudo na nossa vida é preparação. Acho que a gente está em constante preparação o tempo todo. E se disponibilizar, dizer sim, meter as caras, fazer e entender o que de fato Deus quer que você faça, ouvindo a voz dele. Então, é isso aí. Força, coragem Amém. e fé. Isso aí. David, final words, my friend. Can you say something for us to encourage us? Pode dizer algo para nos encorajar? Palavras finais. I would encourage any young people that are watching this to seek the Lord for him to reveal the purpose and destiny that he's created you for. Então, eu quero encorajar a qualquer jovem que esteja assistindo aqui, buscar ao Senhor para que Ele revele a você o propósito que Ele tem na sua vida. When God calls us to something, he gives us an incredible amount of grace to function in that area. Então, quando Deus nos chama para fazer algo, Ele nos dá uma quantidade incrível de graça para funcionar naquela área. So what might look like hard work to somebody else actually becomes very fun to you. Então, o que pode parecer um trabalho duro, difícil para pessoas de fora, para você vai ser divertido. Because you're actually doing the very thing that you've been created to do. It's wonderful. Então, porque você está realmente fazendo a coisa para a qual Deus te criou para fazer. Isso é maravilhoso. Many young people think that God is boring and is not fun, but that's just because they don't know who God is. Então, algumas pessoas jovens dizem que Deus é entediante e não é divertido, mas isso são só pessoas que não sabem realmente quem Deus é. And when you develop a relationship with Jesus Christ and with God the Father, then you're working together with them to establish the kingdom of God in the earth. Então, quando você desenvolve um relacionamento com Jesus, né, com o nosso Pai, eles trabalham junto para estabelecer o reino de Deus nessa terra. So seek the Lord, because the Bible says if we seek the Lord, we will find him. Então, procure o Senhor, busque o Senhor, porque a Bíblia diz: aquele que busca o Senhor o encontrará. And can you just imagine what it would be like if you actually found God? Você consegue imaginar como que seria se você realmente encontrasse Deus? It's the most amazing thing you'll ever experience in your É a life. coisa mais maravilhosa que você vai experimentar em toda a sua vida. And so keep seeking the Lord until you find him. Don't ever give up. Então, continue buscando o Senhor até que você o encontre. Nunca desista. Because even though God may not speak immediately, he will always speak eventually. Então, mesmo que Deus não fale imediatamente, ele eventualmente vai falar. Amen. Amém. Amém. E Esté, só para a gente terminar, né? Uma palavrinha sua para encorajar todos nós. Então, eu gosto sempre de falar da minha experiência e dei aquela volta naquela resposta, porque é o que está... a gente entender o que eu falei no início, que Deus não está numa caixinha.
né? A gente precisa entender que a missão está mudando de espectro. A gente tem aí a Larissa, que é dentista, né? Eu sou professora de inglês, o meu marido é designer. O Senhor usa toda e qualquer área. Nós somos uma geração, um batalhão de pessoas capacitados, como o David falou, criados para fazer algo. Um dia desses eu li uma frase que era assim: a sua criatividade é o seu ministério. É um pouco parecido com o que o David estava falando. No que para você é fácil, é fluido de fazer, é onde Deus, muito provavelmente, é um sinal de que Deus te criou para fazer aquilo. Então, continue fazendo. Seja o melhor no que você faz. O melhor. Se eu tivesse ficado chorando as pitangas dizendo eu queria ser uma missionária profissional, eu queria ter ficado no Japão, nunca que eu teria passado por esse processo aí já de 4 anos de profissionalização como professora de educação infantil bilíngue, que é uma profissão bacana para eu fazer em qualquer lugar do mundo. Em todos os lugares do mundo tem crianças aprendendo inglês. Então, Deus pode me levar para qualquer lugar do mundo e fazê-lo. E se ainda assim Deus escolher que é aqui onde eu devo ficar, Deus é soberano e o nome dele vai ser exaltado. A minha missão principal nessa terra não é ser professora de inglês. A minha missão principal nessa terra é, através da minha profissão, onde Deus me colocar, exercer a missão. Então, seja bom no que você faz. Seja bom, abra os olhos, entenda que Deus é muito maior do que você entende. Busca o Senhor, estabeleça uma conexão limpa com Ele todos os dias. Purifique, fale com sinceridade sobre você. Não pode ter nenhum canto da sua vida onde Deus não vai chegar. A Bíblia fala que o dia do Senhor virá como ladrão. O ladrão vai chegar do nada. Algumas pessoas, quando o Senhor chegar, Deus vai encontrar várias portas, o ladrão vai encontrar várias portas da casa fechada. Eu quero que quando o Senhor volte, todas as portas da minha casa estejam abertas, até as mais escuras, para que Ele seja Senhor, até nas áreas mais doidas da minha vida, onde eu ainda não encontrei solução. Então, estabeleça um relacionamento com Ele, onde tudo fique fluido e você vai ficar em paz. Amém. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês e eu queria agradecer também a presença do Marcos Vinícius. Ele não apareceu aqui. Queria que ele aparecesse aí para a gente, só para vocês verem. O Marcos. Olá, sou eu. Tudo bom? Muito obrigada, Marcos, pela sua tradução. Ele esteve traduzindo simultaneamente para o David, tá? Então, muito obrigada. Ele também é amigo da missão. Você está mutado, Marcos. Oi, desculpa, eu estava traduzindo para o David. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer fazer parte, né, desse momento, e é sempre muito bom saber que estamos sempre reunidos para falar sobre Cristo e sobre o nosso chamado. É isso. Amém. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. E lembre-se que vocês não nasceram por acaso. Deus, ele criou a todos nós com um propósito, com uma função específica. Vocação não é um privilégio apenas de pastores ou apenas de missionários, ou de poucos, mas de todos nós que fomos redimidos por Cristo. Então, como eu falei no início, se você ainda não segue as nossas redes sociais, compartilhem, curtam. Se você gostou do nosso conteúdo, também ative lá as notificações para que vocês possam se inteirar sempre dos assuntos que vão vir aí. Essa foi uma das nossas mesas redondas, mas que você possa ser abençoado com tudo que foi dito aqui. Então, muito obrigada mais uma vez a todos vocês. E nós estamos começando um projeto de jovens que é chamado Link. Se vocês se interessarem, é um projeto de integração de jovens que tem por objetivo conectar jovens de todo o mundo. Então, se você ainda não viu lá no perfil da missão, veja lá mais informações sobre o Link, que em breve nós teremos mais informações. Ok? Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez a todos que nos acompanharam. Obrigada, pessoal. Boa noite.